Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento. Eu sou a Leoni Gandra e estamos aqui para estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina desta semana. É a última lição deste semestre, junto com o irmão Tony Lima e a Laís Cristina, para juntos recapitularmos esta lição com você. Se você gosta deste conteúdo, compartilha, deixa o seu like para que esta lição possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E nós vamos então, neste momento, iniciarmos o estudo da lição. A última lição deste semestre tem o título Sábado, um preceito para a eternidade. Gostaria de pedir para a Laís ler o texto básico da lição para nós e, em seguida, nós vamos estar comentando este texto básico que está em Marcos, capítulo 2 e o verso 27. O texto básico da lição se encontra em Marcos, no capítulo 2, verso 27, que diz assim: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmão Tony, poderia, por gentileza, nos ajudar na compreensão desse texto de Marcos? Obrigado pela participação de todos. É muito bom estar aqui outra vez para aprender sobre a palavra de Deus, né? O título da nossa lição está falando assim: um sábado, um preceito para a eternidade. Então, se será feito para a eternidade, então significa que ele também nunca acabou. Se é um memorial da criação e se ele faz parte dos preceitos do Decálogo, que é o Evangelho Eterno, como a gente vai ver aqui, significa que ele continuará por toda a eternidade outra vez. Continuará, nunca acabou. E se o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, eu consigo entender aqui nesse texto que o sábado ele também santifica o homem. Ele molda o homem e nos leva a ele mais próximo também de Deus. Então, essa é uma das razões, porque Deus ele sabia da necessidade de cada ser humano. Ele realmente sabia que realmente precisava de um repouso para o homem, precisava realmente do homem se santificar mais e mais para ficar mais perto de Deus. E como nós estamos vendo aqui, esse sábado, esse preceito, ele durará por toda a eternidade, para todo sempre. Muito bem, né? Então, nós vamos para a primeira pergunta, que diz assim: se toda a posteridade de Adão tivesse sido fiel à santificação do sábado, o que não teria acontecido? Olha só que interessante essa pergunta. Nós estamos vendo, estudamos no decorrer deste semestre, um assunto muito importante que vem falando sobre a lei de Deus, sobre a santificação do sábado. E se toda a posteridade de Adão, após Adão pecar, se toda a sua posteridade tivesse sido fiel à santificação do sábado, o que não teria acontecido? Laís, leia para nós o texto da pergunta para que nós possamos compreender e tirarmos uma resposta para essa pergunta. Em Apocalipse 14, no verso 7, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E o Senhor os criou o céu e a terra, e então descansou no sétimo dia, e santificou-o, dando para que observássemos como memorial de Deus. Um memorial que ele é o Deus vivo, que criou os céus lá em cima e a terra sobre a qual vivemos. Ele criou as majestosas árvores e revestiu cada flor. Deu a cada uma aos seus matizes, e o Senhor do céu criou os seres humanos, dando-lhe o sábado. A quem? A toda a posteridade de Adão. Foi uma dádiva para toda a sua posteridade. Tivessem eles sido sempre obedientes ao quarto mandamento, não teriam havido um único infiel no mundo, porque ele testifica que fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, olha que interessante, se a posteridade de Adão tivessem sido tementes a Deus, tivessem sido fiel à observância do santo sábado do Senhor, não haveria um único infiel no mundo,
porque ele testifica que o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Então, quando Deus estabeleceu os seus mandamentos, ele desejava que toda a posteridade de Adão fossem fiéis e tementes a Deus. Então, é isso que aconteceria se caso a descendência de Adão não tivesse deixado, né, de observar os mandamentos de Deus. Fica bem claro no quarto mandamento que Deus ele é o Criador dos céus e da terra. Quando a gente vai na continuidade da leitura de Êxodo 20, no verso 8, diz que o Senhor Deus criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que nele há. Então, ali fica claro que Deus ele é o legislador, ele é o Criador. E nesse texto também se encaixa a amplitude do poder de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Ele comanda tudo, o universo todo está debaixo dos comandos dele. E como já dito anteriormente, se todos nós, se os descendentes de Adão tivessem sim permanecido fiéis a Deus, com certeza o mundo seria diferente, porque nesse mandamento é onde nós reconhecemos o poder e a grandiosidade de Deus. Então vamos para a segunda pergunta, que diz assim: que efeito o evangelho da salvação deve fazer no coração do homem? Quero pedir que a Laís leia novamente para nós esses textos, né, bíblicos e também do Espírito de Profecia, e em seguida o irmão Tony comenta para nós, para subtrairmos uma resposta para esta pergunta. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 13. A mensagem proclamada pelo anjo voando em meio do céu é o evangelho eterno, o mesmo evangelho que foi anunciado no Éden quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Aí está a primeira promessa de um Salvador que havia de erguer-se no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo a fim de representar o caráter de Deus, assim como ele é representado em sua santa lei, pois esta é uma transcrição do seu caráter. Cristo era tanto a lei como o evangelho. O anjo que proclama o evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o evangelho da salvação leva os homens à obediência da lei, pela qual seu caráter é formado segundo a semelhança divina. Esse texto está no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, página 106. Eu comparo isso aqui, essa lei que molda realmente o caráter do homem, como aquelas pessoas que dirigem diariamente no trânsito, né? Quando você realmente obedece às leis do trânsito, ele molda você também, a ser um cidadão melhor. Quando você realmente obedece às leis de trânsito, você evita ter multa, evita também perder o seu carro, evita muitos problemas na sua vida. Assim também, a lei de Deus, que é o Evangelho eterno, ela leva os homens à obediência à lei, ela muda o seu caráter. Quando realmente o homem ele procura obedecer e pôr em prática aquilo que realmente Deus exige dele, diz um texto assim que chegai-vos a Deus, ele também chegará-vos a vós, né? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus através da minha obediência para com Ele, mais as suas promessas se cumprem em nossas vidas. E aí, o caráter do homem, ou de qualquer outro semelhante, qualquer outro ser humano, ele é moldado, né, através dessa obediência a esse Evangelho eterno, como nós estamos vendo aqui. Já que a lei é transcrição do caráter de Deus, então, compreendendo a lei, nós vamos compreender o caráter de Deus e os planos que Ele tem para a nossa vida. Esse também foi uma das palavras de Paulo, né? Quando Paulo disse assim, olha, quando eu conheci o mandamento que era para ser bom, ele reviveu o pecado em mim e eu morri. Mas ele disse assim, mas o mandamento é ruim? Não, ele disse, o mandamento é santo, justo e bom, né? Porque ele ao conhecer os mandamentos de Deus, ao conhecer essa lei, ele pôde ver onde ele estava em erro.
E aí, então, a lei apontando o seu pecado, apontando o seu erro, então ele pôde se consertar e ficar em paz com Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Muito bem, né? Então, o efeito que o evangelho da salvação deve fazer no coração do homem é o efeito da obediência. Todo ser humano precisa ser obediente a Deus para reconhecer a bondade e a grandeza de Deus. Vamos passar então para a terceira pergunta. Que tem feito Satanás para concluir a obra que iniciou no céu? Ezequiel 22:8 diz assim: As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Satanás tem sido perseverante e incansável em seus esforços por levar a cabo a obra que iniciou no céu, mudar a lei de Deus. Ele tem sido bem-sucedido em fazer o mundo crer na teoria que apresentou no céu antes de sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava de revisão. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. Mas se a lei de Deus foi mudada em um jota ou um tio, Satanás conseguiu na terra aquilo que não pôde obter no céu. Ele preparou a sua enganosa cilada, esperando levar cativos o mundo e a igreja. Mas nem todos cairão na armadilha. Interessante que, quer dizer, o triste dessa história é que ele tem tido muito êxito nesse trabalho que ele começou. E ele é perseverante e incansável, né? Então ele está fazendo de todas as formas. Desde a época lá no céu, sempre foi plano dele mudar os preceitos de Deus. E ele tem levado uma boa parte de pessoas, até mesmo de seres celestiais, também a essa desobediência. Então, o que me chama a atenção nesse texto aqui, nesse último parágrafo aqui, que fala que nem todos cairão nesta armadilha, nem todos. Mas por que será então que muitos estão caindo nessa sedução de Satanás? É porque, sem dúvida alguma, não estão com o coração ligado a Deus. Porque teve aquela briga no céu, aquela briga familiar no céu, que teve aqueles que estavam quase realmente aderindo à ideia de Lúcifer, mas quando eles viram que realmente isso era uma coisa inútil, que não tinha realmente fundamento dele mudar a lei de Deus, então eles se reconciliaram com Deus. Então, esse trabalho dele, que tem feito até os dias de hoje, tem levado a muitos realmente a pensar que a lei de Deus realmente foi mudada. E como a gente viu o próprio Jesus dizendo assim, olha, não pense que eu vim mudar a lei ou os profetas, disse ele, né? Não pense que eu vim mudar, mas para cumprir, disse ele, até que os céus e a terra passem, né? Um jota ou um tio jamais vai me tirar da minha lei. Então, se você for ver, o céu não passou nada disso. Então, como pode realmente a lei de Deus ter sido mudada? Mas, pela graça de Jesus, nem todos caíram nessa armadilha. E quem são esses? Esses que realmente têm um coração ligado realmente a Deus. Aqueles que realmente têm se santificado mais ainda, aqueles que realmente têm buscado a Deus, então esses aí que têm realmente guardado a sua palavra no seu coração, como disse o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti, né? Então é isso que nós estamos vendo, ele tem sido perseverante, incansável, ele tem tido muito bem sucedido os seus planos, mas uma coisa é certa, nem todos cairão nessa armadilha. Então, olha só, né, que interessante, né, irmão Tony? Satanás, ele não desiste, ele iniciou essa obra lá no céu e ele continua aqui na terra. E aqui na nota, né, essa nota está no livro manuscrito, um livro em inglês, na página 32 do ano 1896, diz que grande parte da professa igreja cristã, através das suas atitudes, dão apoio, né? Mostra que aceitou esse erro que Satanás tentou introduzir lá no céu, que ele não conseguiu, não obteve êxito, continua aqui na terra e grande parte do professo cristão, vamos dizer assim, contribui, né, para que esse erro seja inculcado na mente da humanidade aqui na terra. Mas não são todos, né? Sempre tem aqueles tementes a Deus, fiéis a Deus, que são perseverantes, que são obedientes em manter intactos a lei de Deus. Quarta pergunta.
Qual o objetivo da mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7? Qual o objetivo, Laís, desta mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7? Em 2 Reis 21, no verso 22, diz assim: Assim deixou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, no versos 6 e 7. Essa mensagem, caso seja atendida, chamará a atenção de toda a nação e tribo, e língua e povo a um acurado exame da palavra e a verdadeira luz quanto ao poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado falso. O único Deus verdadeiro tem sido abandonado, a sua lei rejeitada, a sua sagrada instituição do sábado foi pisada no pó pelo homem do pecado. O quarto mandamento, tão claro e explícito, foi passado por alto. Esse texto se encontra lá no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 106. Então quer dizer que esse anjo, que ele está voando pelo meio do céu, ele tinha um evangelho eterno. E esse evangelho eterno não foi só para uma nação, nem tampouco um povo, mas para toda a terra. Toda nação, tribo, língua e povo. E diz assim, se essa mensagem, caso seja atendida, chamará a atenção de toda a nação, de todos, né, como estamos vendo aqui. Né? Nós estamos vendo aqui cada nação, tribo, língua e povo. Há um acurado exame da palavra e a verdadeira luz quanto ao poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado falso. Então, nós estamos vendo aqui bem claro que esse evangelho é para todos, todos realmente aqueles que atender, todos realmente agora que quiserem realmente ser mudado. Nós vamos ver que Deus também, ele tem sido rejeitado, né? Ele tem sido rejeitado, a sua lei também tem sido rejeitada, e isso é uma coisa que ele não deseja que nós façamos também, rejeitar a sua palavra, rejeitar seus mandamentos, mas pelo contrário, ele está chamando a nossa atenção, porque muito em breve, nós vamos ver aqui nos próximos textos, né, que muito em breve o anjo destruidor irá passar. E aquela mesma experiência que outrora passou esse anjo destruidor lá no antigo Israel, no Egito, que levou a morte de muitos primogênitos também, esse mesmo anjo passará também aqui, caso eu estiver em desarmonia com a sua santa lei. E ele não quer realmente condenar ninguém, pelo contrário, Deus ele quer resgatar todos, né? Todos que realmente deram atenção para a sua palavra. Eu me lembrei aqui da história de Guilherme Miller, quando ele começou a proclamar a mensagem desse anjo, que ele dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorar a Deus que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Essa mensagem tinha o evangelho eterno. Por mais que as pessoas não compreendessem na época que a lei de Deus é o evangelho eterno, essa mensagem futuramente trouxe para eles esse conhecimento sobre o sábado, sobre todos os outros mandamentos. A lei de Deus, a mensagem dos anjos, do primeiro, segundo e terceiro anjo, purifica um povo através dessa lei, que é a expressão do próprio caráter de Deus. Por isso a lei é tão importante, porque ela é a transcrição do caráter de Deus e nos molda para um dia entrarmos no céu, estarmos diante do nosso Pai. E ali em Atos capítulo 3, 19, se Cristo não veio ainda é porque falta a restauração de todas as coisas, né? Falta restauração, então é necessário que ele fique lá onde ele está, como disse Paulo, né? Até que realmente todas as coisas sejam restauradas outra vez, né? Então, e um dos pontos que ele realmente quer restaurar na vida do homem é a sua santa lei, esse evangelho eterno, como nós estamos vendo aqui, né? Muito bem. Então, Apocalipse 14, 6 e 7 tem um objetivo muito especial para a humanidade, Chamar a né? atenção toda. Chamar a atenção de de toda a nação, tribo, língua e povo para um exame acurado da palavra de Deus. A verdadeira luz quanto ao poder que mudou o sábado, o sétimo dia, para o sábado falso. Então, que possamos estar atentos, né, a esta mensagem que Deus envia para toda a humanidade. Podemos concluir, então, que a lei de Deus, ela reeduca o ser humano, né? Ela reeduca o ser humano a ficar semelhantemente a outrora como era lá no Éden, um princípio santo e puro, né, aos olhos de Deus.
Muito bem. Vamos então para a quinta pergunta. Os 10 mandamentos proferidos por Deus no Sinai foram dirigidos somente ao povo de Israel, irmã Laís? A resposta está em Eclesiastes 12, verso 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Deus tirou seu povo, Israel, do Egito, a fim de poderem observar o seu sábado, e deu-lhes especiais direções quanto à maneira de o guardar. Os 10 mandamentos proferidos por sua própria voz no Sinai e as instruções dadas a Moisés foram registradas para benefício de todos quanto vivessem na terra até o fim do tempo. Deus deu ao homem 6 dias de trabalho, mas reservou o 7º para si e proferiu uma bênção sobre os que guardam e santificam. Essa mensagem está escrita no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, página 184. E aí, irmão Tony, comenta para nós. Então, como nós estamos vendo aqui, né, esses 10 mandamentos, né, é para benefício de todos quantos vivessem na terra até o fim do tempo. Mas há quem diga que esses mandamentos foram dirigidos somente ao povo de Israel? Olha, o povo de Israel, eles foram escolhidos para ser o quê? O sal da terra. Eles deveriam realmente ser o porta-voz de Deus, né? Eles deveriam ser a luz no mundo, ou seja, eles deveriam realmente representar o próprio Deus, né? Então, através daquele povo que foi chamado para levar a palavra do Senhor aos confins da terra, né, através dele, outras pessoas realmente poderiam ser beneficiadas, né? Então, o objetivo de Deus não era só deixar a lei de Deus ali com aquele povinho, não. O objetivo de Deus era expandir por todos os 4 cantos da terra. Esse era o objetivo de Deus. E até hoje também a mesma coisa, como nós vimos aí na pergunta anterior, que esse evangelho eterno que esse anjo possuía era para proclamar os 4 cantos da terra, todos realmente aqueles que dessem atenção à palavra de Deus. Muito bem, e é o que nós vimos, né? Em Eclesiastes 12, 3, diz que tudo que se tem ouvido, o fim Isso. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, e não somente ao povo de Israel, mas toda a humanidade. Isso. E o que me veio aqui uma pergunta na cabeça, o que é temer? Temer significa você ter respeito, você ter um cuidado, porque ser obediente. Por que quando as pessoas vão dirigir no trânsito com o seu veículo, né? Por que quando eles veem uma placa ali não ultrapassa 100 km, não ultrapassa 50? Por que tem aqueles que vão com cuidado? Porque eles temem as leis de trânsito, né? Eles temem porque se eles realmente ali ultrapassar o limite de velocidade que é permitido para eles vão receber a penalidade. Eles vão receber multa. E se eu realmente continuar nessa violação, o que é o objetivo da pessoa que transgride realmente a lei do país e do mundo? A tendência realmente é a prisão. E a mesma coisa também aqui, se eu realmente respeito a Deus, eu receberei dele grandes dádivas, né? Mas se eu realmente desafio a Deus, se eu realmente desobedeço a Ele, existe um texto que fala assim, que quando eu desobedeço a Deus e quero muitas vezes mudar aquilo que é devido, diz que eu torno inimigo do Senhor. E isso é uma coisa terrível. Então, se eu me torno inimigo de Deus, e se eu morrer nessa transgressão dos seus sagrados mandamentos, então, futuramente eu receberei, como diz lá no Apocalipse, né, a morte eterna, e não é isso que Ele deseja. Muito bem, então nós estamos vendo aqui na quinta pergunta que estes mandamentos não foram dirigidos apenas ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. É o dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Partindo agora para a sexta pergunta, diz assim: que erro cometem alguns com relação ao dever de guardar o sábado? Laís, leia para nós o texto bíblico e também do Espírito de Profecia para que possamos compreender esta sexta pergunta. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com as lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem mal. Sofonias 1:12. Alguns argumentarão que o Senhor não é tão exigente em seus preceitos, que não é o seu dever guardar o sábado estritamente com tão grande prejuízo ou se colocarem em conflito com as leis da terra. É, porém, justamente aí o ponto que sobrevirá à prova.
a ver se honraremos a lei de Deus acima das exigências dos homens. Isto é o que fará distinção entre os que honram a Deus e os que o desonram. É nisso que devemos provar nossa lealdade. A história do trato de Deus com o seu povo em todos os séculos mostra que ele exige exata obediência. Esse texto se encontra no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 183. Bom, há aqueles que dizem assim: mas essa lei era para os judeus, né? Essa lei era para o povo de Israel. E há aqueles que continuam dizendo assim: mas essas coisas aqui, isso aí foi para o povo do passado, isso aí realmente não é válido até os dias de hoje. Aí você, continuando o estudo do Espírito de Profecia, você vai ver assim que a mesma exigência que Deus exige hoje, para a guarda dos seus mandamentos, é a mesma que era de Adão lá no paraíso. Como é que era o pedido de Deus, a exigência que Deus fazia para aqueles dois lá no início da criação? A obediência perfeita aos seus mandamentos. Então, se Deus exige a mesma coisa, então eu tenho que realmente procurar fazer o mesmo. E existem aqueles que falam assim: mas Deus não vai me condenar porque eu uso isso ou faço aquilo. É uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena. Como que Deus vai me condenar por uma coisa tão simples, irmãos? Se a gente for analisar o pobre de Adão, a pobre de Eva, né, eles perderam a santidade por uma coisa bem pequena mesmo. Somente por eles comeram um fruto, que quando ela olhou para o fruto, e quando a gente vai estudar a respeito do fruto, o fruto não possuía veneno nenhum. Não tinha nada que realmente, ao ingerir aquele fruto, viesse agora causar uma morte nela, não tinha nada. Só tinha a palavra de Deus: não coma isso, não faça isso, é uma ordem minha. Só que quando ela ingeriu aquele alimento, ela desobedeceu e perdeu ali o direito de ficar fazendo parte do jardim do Éden. Então, muitos também ficarão fora do reino dos céus por uma coisa minúscula. É por isso que naquele dia, quando ele vier, vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos vão dizer assim: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, né? Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É vós que praticais iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei de Deus, né? Então aqui diz ainda mais, texto pesado, né? Que há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes e que diz no seu coração: o Senhor não nos faz bem e nem tampouco faz mal. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque como a gente viu aqui no texto anterior, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, meu dever é o que mesmo? Guardar os mandamentos. E se eu amo realmente a Deus, eu guardo seus mandamentos também. É dessa forma. Então, aqui nós vemos que a maior parte, né, das pessoas cometem um erro gravíssimo justamente pelo fato de não atender a ordem de Deus e querer atender o que está no seu coração. Então, se Deus deixou específico a nós que não devemos, que precisamos guardar, por que eu dizer ou colocar no meu coração: não, qualquer dia que eu guardar, tá bom, vou guardar o domingo, vou guardar a segunda, a quarta. Então, é como o Tony comentou, o erro lá de Eva não estava exatamente em comer o fruto, porque o fruto em si não tinha nada, mas era a desobediência à voz, à palavra de Deus. Então, não podemos hoje desobedecer a Deus. Se a palavra de Deus nos diz que o sábado é o dia que Deus quer que nós santificamos, então por que acharmos que Deus não fará bem ou mal? Qualquer dia que eu guardar, Deus aceitará. Não, não é assim. Se ele especificou que seja o sábado, devemos então guardar o sábado. Muito bem, vamos para a última pergunta para nós encerrarmos aqui o estudo dessa lição, que diz assim: que acontecerá novamente para provar a fidelidade do povo para com Deus? No livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 184, diz assim: outra vez deve o anjo destruidor passar pela terra. Deve haver um sinal sobre o povo de Deus, e esse sinal é a observância do seu santo sábado.
Não podemos seguir a própria vontade e juízo e lisonjear-nos de que Deus satisfará as condições que impomos. Ele prova a nossa fé, dando-nos alguma parte a desempenhar em relação com a sua interposição em nosso favor. Aos que satisfazem as condições, serão cumpridas suas promessas, mas todos quantos se arriscam a afastar-se de suas instruções para seguir o caminho da sua escolha, perecerão juntamente com os ímpios, quando a terra for visitada por seus juízos. Uma coisa direi a todos, né? A coisa mais difícil que tem é ser Deus. É muito difícil ser Deus. Você pode se perguntar assim, mas como? Como que é difícil ser Deus? Bom, você que é pai, você que é mãe, sabe perfeitamente o quão difícil é educar um filho, uma criança. Quando muitas vezes o pai ele vai disciplinar seu filho, e muitas ocasiões o filho não entende a disciplina do pai, fica se queixando contra ele, a filha muitas vezes se rebela contra sua mãe, mas sua mãe só quer somente o melhor para ela. E quantas filhas, entram em conflito com suas mães? Porque a mãe está chamando a sua atenção, e muitas mães, muitos pais, eles são obrigados muitas vezes a disciplinar o seu filho porque está em erro. Isso no coração de muitos pais, isso é doloroso muitas vezes. Dá uma disciplina no seu filho do qual ele tanto ama, mas não porque o odeia, porque ele realmente quer o melhor. A mesma coisa você pode ver ali quando Jesus ele chegou ali montado no jumentinho ali diante de Jerusalém. Qual foi a atitude de Jesus? Ele chorou. Ele chorou porque ele estava vendo a destruição de Jerusalém e também estava vendo um futuro que muitas vezes que vai acontecer também nesses últimos dias, que é realmente a destruição de muitas pessoas que não deram atenção à sua palavra. E para ver realmente os filhos se perdendo, no coração de Deus também dói isso. E Ele ama todos nós, que Ele está dando um alerta, gente, obedece a minha palavra, temam também o que eu estou dizendo, olha o que eu estou oferecendo para vocês, o meu filho deu para morrer para vocês na cruz do Calvário. O juízo de Deus, como nós estamos vendo aqui, muito em breve irá cair sobre a terra. Enquanto essa porta da graça estiver aberta, Jesus ainda estiver fazendo a intercessão por mim e por você, então podemos entender que ainda há salvação para todos nós. Mas quando ele terminar a sua obra de intercessão e terminar a sua parte que ele estiver fazendo ali no lugar santíssimo, no santuário celestial, ele vai chegar diante do Pai e vai dizer assim, olha Pai, lança as pragas aos transgressores da tua santa lei. Quem é justo, continue na prática da justiça, e quem é injusto, continue sendo injusto ainda. Aí não tem mais jeito, aí segue-se realmente o juízo final. Mas para que isso não venha acontecer na minha vida, é necessário eu colocar no meu coração, na minha vida, seguir os mandamentos de Deus, obedecer a sua palavra e colocar em prática tudo aquilo que realmente Ele tem me ensinado. Muito bem, né? Então, nós estamos observando aqui que existe um paralelo do passado com o presente. Então, assim como nos dias do povo de Israel, um anjo destruidor passou pela congregação para ver quem havia colocado um sinal nas portas, nas ombreiras das portas. Hoje, novamente, esse anjo destruidor irá passar pelo mundo. E o sinal que ele deve encontrar para que nós sejamos livres da destruição é a observância do Santo Sábado. Nós não podemos seguir a nossa própria vontade e juízo, assim como Eva fez a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, Deus espera que sejamos obedientes a Ele e assim alcançarmos a vida eterna, que é o desejo de Deus para com toda a humanidade. Chegamos então ao final de mais um estudo da lição, mais um semestre dessa lição que veio falando sobre a imutável lei de Deus. Nós pudemos estudar detalhadamente o propósito e a vontade de Deus para com seu povo com relação à sua lei. Se você gostou deste conteúdo, você pode compartilhar, você pode se inscrever no nosso canal, você pode estar compartilhando e assim você receber sempre a notificação quando os nossos vídeos forem expostos. E entrar em contato conosco também, né? Entre em contato conosco. Pode entrar em contato conosco, nós teremos o prazer realmente de compartilhar um pouco de conhecimento que nós temos com cada um de vocês. É isso aí. Que Deus abençoe a cada um. Amém.